Paz do Senhor para todos os irmãos. Estou aqui fazendo mais um vídeo que é um recado forte de Deus para você que está muito preocupado. Preste atenção no que Deus tem a dizer. Você pode estar preocupado com o seu ministério, com a sua vida, com a sua juventude, com a sua velhice, e nem sabe se é como agir diante de tais situações. Então, eu tenho uma palestra a falar com você. Uma palestra vinda de Deus. Vamos ler aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 13 até o 16. Preste atenção. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina. Tão poucos descendentes se alegrarão dele, na verdade, de que também isso é vaidade e aflição de espírito. Deus dá conselhos maravilhosos para nós, né? Mas não podemos distorcer a palavra, porque o texto sem contexto é pretexto. Preste atenção. Quando Deus fala aqui do jovem, né, pobre, que é melhor um jovem pobre, né, mas sábio, com sabedoria, do que um milionário, um rei, que não tem sabedoria nenhuma. É isso que ele está dizendo, né? Um rei que não tem sabedoria nenhuma. Quando se fala do velho na Bíblia e do jovem, fala somente daquele que teme a Deus. Fala de um homem que saiu do cárcere para reinar. Quem foi? Foi José. Passou tantas lutas na vida, mas saiu do cárcere para reinar e deixou descendentes. E os descendentes se lembraram dele até o dia de hoje. Mas quando vai passando os anos, se a história não for escrita, não for gravada, as pessoas se esquecem. Se esqueceram de José. Igual está dizendo aqui, que a multidão que seguia, né? Seguia aquela grande multidão a José, mas, na verdade, todos se esqueceram dele. Houve um sucessor e diz que naquele tempo se levantou um faraó que não conhecia José, escravizou o povo. Somos facilmente esquecidos. Pelo ser humano, somos facilmente esquecidos. Um dia eu vou morrer, vou ficar velho, quer dizer, já estou velho, né? Já estou velho. Vou morrer, todos vão se esquecer de mim, ninguém vai se lembrar. Quem é o pastor Sérgio? Ninguém, não lembro não. Embora tenha deixado um legado, né? Ninguém lembra. O que nós estamos fazendo aqui na Terra não é para o homem, é para Deus. E temos que tomar muito cuidado com isso. Porque, para não cair na tal democracia, democracia foi que condenou Jesus, né? Pessoas dizer que se 2, 3, 4, 5 falam a mesma coisa e que você tem que acreditar nisso. É isso que a Rede Globo faz todo dia. Democracia. E Deus, alertando o homem, disse para não seguir a multidão de pessoas para torcer o direito, para torcer o juízo. Então não podemos acreditar nisso. Temos que acreditar em Deus. Se você está sendo acusado, perseguido por coisa assim, não se preocupa não. Deus é contigo. Deus é contigo.
Quando se fala de jovem, se fala também de velho. Na democracia, as pessoas se aposentam quando? Quando tem 65 anos de idade. E no reinado? Hã? No reinado de Deus. No reino de Deus e no reino de Cristo, a pessoa se aposenta quando Deus quer. Já pensou? Aposentar Noé, velhinho, ou Moisés com 120 anos, Abraão, que quando tinha 100 anos, começou a obra na vida dele. Com 135 anos, ele estava casando com Quetura, com outra mulher, porque sua esposa havia falecido. Morreu com 175 anos de idade. Ele viu o filho José com 75, perdão, o filho Isaac com 75 anos de idade, né? Quando fala da Bíblia de um jovem rico ou de um jovem pobre, mas cheio de sabedoria, mostrando que a sabedoria é que é a riqueza do homem. E muitas vezes a palavra velho está dizendo envelhecido no pecado. Igual tinha um profeta velho, né? Parece que é Primeiro Reis. Não sei se é Primeiro Reis 13 ou Josué 13. Não, Juízes 13. Aí fala de um profeta que profetizou contra o altar. E tinha lá um profeta velho naquela cidade. Por que profeta velho? Será que ele era velho mesmo? Não, às vezes era um jovem. Mas ele era profeta. Só que ele via Jeroboão sempre cometendo o mesmo pecado, indo lá sacrificando as imagens de escultura, e não falava nada. Ele não queria prova, não queria, sabe? O profeta passa a prova. Você, se é profeta, às vezes vai perder amigos, porque aí você está pregando a verdade. Muitos não vão concordar contigo, né? Então ele era profeta velho porque ele estava envelhecido no pecado. Ele gostava de profetizar contra os irmãos, mas contra o Jeroboão, que estava lá sacrificando a Baal, não gostava não. Ele não queria brigar contra Jeroboão. Igual os irmãos de Davi, quando viu Davi chegar, queria brigar contra Davi. Davi sabia quem era o gigante dele, quem era o inimigo dele, o gigante. O seu gigante, quem é? É o seu irmão ou realmente é o inimigo das nossas almas? O diabo, que vem trazendo o bandejão dele um monte de pecados. Isso que nós temos que entender, né? E Davi entendeu bastante o que Deus queria dizer. Deus está querendo dizer a mesma coisa para você, que você é escolhido de Deus, Deus está com você, você não precisa se preocupar com coisas que estão acontecendo ao seu redor para te humilhar, te desprezar, te abandonar, porque o Senhor é contigo. Na democracia, podem querer jogar você de lado, mas não consegue, porque o governo de Deus não é democracia, é reinado. Ele ungiu você, separou você, e ninguém pode tirar você, a não ser Ele mesmo. Se seu ministério não acabou, levanta a cabeça, segue em frente. Não seja igual aquele profeta velho, envelhecido no pecado. Pregue contra o pecado, pregue contra o diabo. Não se alie a demônio nenhum, não se alie a pecado nenhum, porque Deus é contigo. Liberte as pessoas. É muita gente presa, muita gente longe de Deus, achando que o pecado não há problema nenhum. Mas na hora que ora, está ali o céu cerrado, porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Acaba com essa divisão pregando contra isso, contra esse tal pecado. E Deus é contigo. Busca a santidade, busca agradar o Senhor, porque Deus é contigo. Não tema fofoca, não tema nada. A democracia busca muita razão, né? Se 2, 3 falarem, então busca razão. E no meio dessa razão está a condenação, igual condenaram Jesus. No meio dessa razão está a rebelião, né? Rebelião contra Deus.
Às vezes ele não quer saber se está indo contra Deus, né? Mas estavam contra Deus na hora que fizeram essa rebelião contra Jesus. Fizeram divisão de pessoas. Os próprios pessoas que seguiam Jesus, muitos se desviaram ali por causa daquela rebelião de a maioria das pessoas dizer que Jesus é errado, errado, errado. Acreditaram. Não, mas é 2, 3, não, é 10 falando, é 20, é 100, é 50. Acreditaram na mentira do diabo, né? E houve uma condenação para aquelas pessoas. Houve um martelo de Deus batendo. No futuro, morreu muita gente, mas também muita gente se converteu. Nós somos essas pessoas que se convertemos a Jesus. Você é essa pessoa. Na democracia, o velho é velho, se aposenta, afasta ele, mas na graça do Senhor, hein? Poxa, diz que Deus renovará suas forças. Há coisas no Velho Testamento que não saiu, não. Continua. Por exemplo, as promessas de Deus continuam. O caráter de Deus continua. A lei cerimonial acabou, mas a lei moral no Velho Testamento continua. Profecias que ainda não se cumpriram continua no Velho Testamento. A lei moral de Deus continua. Ele renova as tuas forças, meu irmão. Subirá como águia, não se cansará. As águias vivem 40 anos. Depois de 40 anos, as asas ficam pesadas, o bico fica grande, as unhas chegam a dar volta. Ela tem que subir um lugar alto para se renovar. Como se renova, pastor? Ela arranca com o seu próprio bico, as suas asas. Depois ela arranca as suas unhas. Depois ela bate com o bico na pedra e fica lá, até nascer novas asas, novo bico, novas unhas. Depois ela vive mais 40 anos, vive até os 80. Então é tempo de renovação. Deus quer renovar você. Você vai subir como águia, como se fosse águia. E Deus vai renovar suas forças. E você, jovem, a palavra de Deus diz que os jovens já têm a força de Deus. Diz, sois forte. Mas diz por quê? Porque já venceste o maligno. E diz como venceu. Porque a palavra de Deus habita em vós. E você, jovem, que não gosta de ir em culto de ensinamento. Culto de ensinamento, você foge. Escola dominical, foge. Como é que a palavra de Deus vai habitar em você? Porque se a palavra de Deus habitar no jovem, o demônio está derrotado. Guarda isso. Você é um vencedor. Diz a Bíblia que Davi, ele cometeu erros de não se lembrar o que Deus fez na vida dele. Diz que o Saul queria matar ele, depois que ele matou o gigante. Agora ele ia casar com a filha de Saul, ia ter direito ao reinado, né? Era promessa de Deus na vida dele. Aí o Saul falou, eu vou mandar esse rapaz para frente da batalha e os inimigos vão acabar com ele. Aí falou, quero que você case com a minha filha. Ele falou assim, mas quem sou eu? Davi disse, quem sou eu? Um jovem sábio. Quem sou eu, Senhor? Eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro para dar um dote à sua filha. Aí o rei falou, o rei não pede muita coisa. O rei só pede 200 prepúcios de filisteu. Que você mate 200 filisteus e traga a prova aqui que você matou os 200 filisteus. Mas o plano de Saul era fazer Davi morrer na frente da batalha. E Davi, humilhado com aquilo, foi lutar contra 200 filisteus e venceu.
trouxe os prepúcios do 200 filisteu. Aí Davi se esqueceu daquela prova que ele passou, quando estava velho, ficou envelhecido no pecado, não queria mais ir para as batalhas, queria ficar em casa dormindo. Às vezes tem jovem assim dormindo em casa, né? Os velhos estão tudo na frente da batalha e os jovens dormindo em casa, né? Então, não quer dizer que é jovem ou quer dizer que é velho, é pessoa que está envelhecida no pecado. E às vezes é jovem, está dormindo, descansando, enquanto os velhinhos estão aí lutando, pregando, evangelizando, né? Diz que Davi ficou em casa. Aí o que ele... Teve uma ideia, viu a mulher tomando banho debaixo da sua janela. Não sei que mulher maluca é essa que vai tomar banho debaixo da janela do rei. Acho que ela estava querendo alguma coisa, né? Tanto lugar para tomar banho. Debaixo da janela do rei. O rei olhou, cobiçou e fez a mesma coisa que fizeram com ele. Pegou Urias, descobriu que ela era casada e disse, se o marido dela morrer, vai ficar viúva, então eu posso me casar com ela. Colocou Urias na frente da batalha e Urias morreu. Urias morreu e ali, que situação difícil, né? Ele casou com ela e Deus viu aquilo tudo. Naquela época já de Abraão, imagine, ele tinha que dizer que era a irmã dele, a esposa dele, senão o pessoal matava ele. E o seu filho Isaac, a mesma coisa. Disse, é minha irmã, senão o pessoal matava ele. Agora veio um rei justo, jovem, lutando contra 200 filisteus. Ficou velho, perdeu o temor a Deus e a sabedoria. Mas se você ficar velho e você continuar no primeiro amor, continuar temendo a Deus e não fazendo injustiça, o Senhor sempre será contigo. Igual foi com Moisés, igual foi com Abraão, igual foi com Elias, igual foi com Eliseu, igual foi com José. É só você continuar no primeiro amor, que muitos jovens nasceram agora, já perdeu o primeiro amor, estão na apostasia, acreditando em doutrinas de demônios. E tem uns que dizem, não, a consequência do pecado de Davi é terrível. Vai ver aí no Novo Testamento a consequência do pecado de Saulo de Tarso. Nenhuma. A consequência do pecado de Pedro. Nenhuma. Eles só tiveram a perseguição de um verdadeiro cristão. Porque Jesus apagou aquilo tudo. Qual é a consequência do pecado daquele menino baixinho que subiu na árvore, chamado Zaqueu? Nenhuma. Somente teve que devolver o que ele havia roubado, como está na lei, dando o dobro, dando 5 vezes mais. Está escrito lá no livro da lei. Ele se arrependeu. Guarda isso. As coisas de Deus são lindas. Saulo, as pessoas criticando ele, dizendo esse homem vai ter consequência terrível. Que nada, a consequência que ele teve é o que ele falou na Bíblia. É o que ele disse na Bíblia. Que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas de todas o Senhor livrou. Deus não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, Deus dará o escape. Deus tem escape para você. Deus tem vitória para você. Você não vai ficar assim, não. Você não tem que acreditar na mentira do inimigo, porque você está na graça. Você não está no tempo da lei. O tempo da lei acabou. E você, jovem, está pior do que velho, hein? Se levanta que Deus é contigo. Deixa Deus te usar com teus dons, com teu poder.
que Deus te deu, com a força do teu braço, da tua saúde, mas também com a força do Espírito Santo, né? Com a força do teu Espírito Santo. O que Deus quis dizer aqui foi tremendo, né? Que todos seguiam aquele jovem, multidão, mas um dia ele ia ter um sucessor quando ficasse velho. E que, na hora que ele tivesse o sucessor, muitos esqueceriam dele. Sabe por causa de quê? Porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Estamos aqui para, não é para Deus soprar o meu nome, não, para o meu nome ser famoso, não, tá? Eu estou aqui para Deus soprar o nome de Jesus Cristo. E eu divulgar o nome do Senhor Jesus. É esse nome que tem poder, esse nome que salva. Porque eu mesmo sou um Zé Cocada, sou um bobalhão. Minha vida passa como nada. Nossa vida passa como nada. Os nossos sucessores é que é o legado que nós vamos deixar na face da terra. Eles se esquecerão de nós. Assim como se levantou um faraó que esqueceu de José. Mas Deus não esquece de você nunca. O faraó se esqueceu de José, mas Deus disse, essa riqueza do Egito, quem deu foi eu. Nunca se exalte. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Nunca se exalte. Tá? Quem deu essa riqueza toda foi eu, através do meu servo José. E esse povo, levantou-se um faraó que esqueceu de tudo que eu fiz através de José para essa nação. Nunca se esqueça do que alguém fez por você, que Jesus usou essa pessoa para te abençoar. Eu não me esqueci daqueles que me discipularam, daqueles que me abençoaram, daqueles que me ungiram, daqueles que me prepararam. Eu os abençoo todo dia. E agradeço a Deus pelo que eu sou, até pelas repreensões e até pelos erros que eles cometeram comigo. Porque no final descobri que foi o tempo. Ele estava num tempo diferente do meu. O pastor foi excluído porque não usou chapéu. Eu fui pregar na igreja, o pastor esqueci a gravata, não preguei. Ainda tem igreja assim. Se entrasse uma mulher no meu carro, entendeu? Eu era excluído porque uma mulher entrou no meu carro que eu não conheço. Hoje em dia a mulher chama o Uber e entra no carro de quem ela não conhece. Homens pregam com terno, a camiseta por baixo, sem gravata, outros na festividade pregam até de camiseta da festividade do grupo, né? Antigamente não podia. As coisas mudam, né? Alguns diziam, esse negócio de live, essas coisas, coisa do diabo, prende os outros no celular. Aí vem a pandemia, esses homens estão tudo fazendo live. As coisas mudam, né? Os costumes mudam. Agora, doutrina de Deus não muda. Batismo com o Espírito Santo continua o mesmo. Embora tenha igreja que Deus já não batiza há muitos anos, né? O fogo não cai há muito tempo. O sacerdote não está mais pela manhã clamando a Deus para que Deus mande fogo no altar. Não estão nem ligando. Está tudo errado. Temos que clamar para que o fogo acenda no altar e Deus continue batizando com o Espírito Santo, libertando pessoas de demônios dentro da sua casa, fazendo paralíticos andarem, cego enxergar, mudo falar, porque o tempo do milagre não acabou e o nosso Deus não mudou. Se você está sendo perseguido na sua igreja porque você tem fé, não se preocupe, porque o nosso Deus, o teu Deus, vai mudar a tua história. Levanta, jovem, com a força do teu braço, mas também com a força do poder de Deus. Tem jovem que só está alimentando a carne. A carne está tão forte, não precisava nem alimentar tanto assim, né? Mas Deus quer alimentar a tua alma, teu espírito, para você fazer a obra. Jovem com a carne forte, é comida,
alimenta a carne, roupas, vaidades, festa, passeios, churrasco, pizza. Alimenta a carne, vá lá alimentar o espírito. Palavra de Deus, culto de ensinamento, oração, muita oração, comunhão com Deus, jejum para quebrar a carne. É oração na igreja, é oração em casa, é oração de madrugada, é oração no monte. Seu espírito vai ficar forte. Conversa com Deus. Você ganhou essa comunhão através do sangue de Jesus. Diz que Moisés não escreveu só os 10 mandamentos, não. Moisés sentava no monte. Escuta o que eu estou te dizendo. Moisés sentava no monte. Deus palestrava com ele. Sentava do lado dele, Deus. Quem sabe ficava em pé, eu não sei. Ou quem sabe ele só ouvia a voz de Deus. Eu sei que ele ganhou toda a comunhão que Adão e Eva ganhou. A ponto de Deus se assentar com ele ou ficar de pé, não sei, né? E contar a história todinha do começo do mundo. Porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Olha, Moisés, foi assim, presta atenção, escreve aí, meu filho, para ninguém esquecer. Eu fiz o mundo, eu falei, haja luz, eu fiz a terra, depois fiz o homem do pó da terra, fiz o jardim do Éden, depois fiz os animais, Adão ia dando nome aos animais, né? Depois o Adão precisava de uma companheira. Eu tirei a companheira da costela de Adão e dei para ele. Entendeu, Moisés? Entendi. Então, essa comunhão agora, que Adão, quando pecou, se escondeu, eu estou te dando essa comunhão. Vamos conversar, meu filho, vamos conversar. Aí ele conversava, Moisés conversava com Deus, escrevia os livros. E os homens não estavam preocupados em querer essa comunhão, não. Moisés, velhinho, tinha plena comunhão com Deus. Toda a ira dele, toda a raiva dele é porque o homem estava se distanciando de Deus. Até, acho que o último pedido que Moisés foi o decreto que Deus deu contra ele. Na minha cabeça, sabe? Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida. Aí ele falou, Senhor, faz eu entrar na terra prometida, mesmo que seja depois de morto. Eu quero entrar lá, Senhor. Aí Deus olhou. Senhor, tu pode todas as coisas, Senhor. Não existe uma coisa que o Senhor não possa fazer. Aí, lá na Terra Prometida, passou muitos anos, quase 2000 anos. Aí está Jesus orando no Monte das Oliveiras. Aí quem apareceu? Moisés e Elias. Era tão real a presença deles, primeiro, que não precisou ninguém apresentar a Pedro, Tiago e João. Aquele é Moisés, aquele é Elias. Eles já sabiam. E era tão real, que quando ele pisou no monte, andava conversando, tão real, entendeu? Que apareceu Pedro e falou, vamos fazer uma cabana aqui para o senhor, para Moisés, outra para Elias. Eles nem pediram cabana para eles, hein? Eles pediram a cabana para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Quando você sobe muito monte, você vê muitas cabanas lá, né? Que pessoas ficam dias buscando a Deus. Então eles pensavam que Jesus ia ficar 40 dias, 40 noites ali buscando a Deus. Poderia chover. Aí tinha uma cabanazinha feita lá para ele. E para Moisés e para Elias. Moisés pisando ali no Monte das Oliveiras, pisando na terra prometida, depois de morto. Isso é o que creio, que Deus ouviu a oração dele. Depois de morto, ele falando com o próprio Cristo, com o próprio Criador do mundo, ele chegou lá e viu Jesus no trono. E Jesus falando com ele lá em cima no céu, e depois ele veio na terra, no Monte das Oliveiras, pisou na terra prometida
e veio trazer a notícia de Deus para Jesus. Chegou a hora de você salvar toda a humanidade. Jesus ficou triste de uma parte, né? Que, poxa, ia morrer. Ele tinha um pedaço de corpo nosso, carnal, mas tinha um pedaço de corpo celestial, né? Muito forte na vida dele. Então, ele, em tudo na carne, padeceu para socorrer os que são tentados. Sofreu aqui, para socorrer você. Sofreu calúnias, decepções, traições para socorrer você. Sofreu mentiras, pessoas por detrás querendo derrubar o ministério dele para socorrer o teu ministério, para socorrer a tua vida. Meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça, ele está contigo. Ninguém vai te derrubar, ninguém vai tirar você da direção de Deus, nada. O que Deus prometeu, ele vai cumprir até o fim. Não fica preocupado com a capa que papai e mamãe fez para você, não. Deus tem uma capa melhor. José foi tirado lá do cárcere, está dizendo, o jovem foi tirado lá do cárcere, cheio de sabedoria. Lá do Bangu 2, lá do Bangu 1, foi tirado de lá do cárcere para governar. E ficou, é que eu vim aqui, Faraó, porque eu interpretei o sonho, mas meus irmãos roubaram a capa que papai fez. Ele poderia estar assim, né? Mas ele estava no coração, ele está dizendo, poxa, meus irmãos fizeram isso comigo. Mas quando o Faraó falou, quem vai poder governar o Egito e juntar 7 anos de fartura, comida, juntar muito alimento para quando vinha a fome, o Egito não passar fome e ainda ter comida para alimentar o mundo inteiro. Quem é essa pessoa? Aí disse, você, José, é essa pessoa. Aí ele se lembrou da capa que os irmãos dele roubaram dele quando o faraó estava botando uma capa de governador cheia de pedra preciosa, cheia de ouro, uma capa, um peso tremendo, uma coisa linda, cara, caríssima. E ele entendeu que a obra na vida dele era muito maior. Que a obra na vida dele não era administrar a fazendinha do papai dele, não. Era administrar todo o Egito e ainda salvar os seus irmãos que o negaram, os seus irmãos que jogaram no poço,